Olá, pessoal, boa tarde. 5 em ponto, conforme combinado, a gente já vai dar início aqui à nossa live. E aí, pessoal que for entrando, vai acompanhando aqui com a gente. E também a gente vai disponibilizar esse vídeo no YouTube e vai encaminhar para vocês, todos que estão presentes aqui depois também. Então, sejam muito bem-vindos, né? Hoje a gente trouxe aí um tema super atual, super importante aqui do momento, que daqui a pouco os instrutores vão falar para vocês, vão dar um overview aí sobre o tema. Rapidamente aqui, só para a gente fazer uma introdução, meu nome é Aline, eu sou Client Success aqui da KPMG Business School. Então, se você já fez um treinamento aqui, de certo você já me conhece, eu estou sempre aqui acompanhando vocês. Tem o meu contato aqui, qualquer dúvida que surgir depois sobre envio de material, sobre a live, sobre o curso, né, ou sobre o treinamento do CMN, também pode entrar em contato comigo aí que eu vou estar à disposição de vocês. Só um recadinho inicial para a gente começar aqui, não sei se vocês perceberam, a câmera e o áudio de vocês está desligado. Como a gente tem aí um tempo curto, a gente não vai conseguir abrir para perguntas. Então, no final, os instrutores vão deixar o contato deles. Se tiver alguma dúvida aí mais, né, que vocês queiram tirar com eles, vocês podem entrar em contato direto no e-mail deles. Só para a gente ficar alinhado aqui, então, todo o material que ele for compartilhado aqui, ele é de propriedade intelectual da KPMG, então não pode ser gravado ou reproduzido. Como eu falei, vocês vão ter né, o acesso ao material completo e a gravação também posteriormente ao curso. Eu já vou passar a palavra aqui para os nossos instrutores, eles vão se apresentar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, tudo bom? Tudo bom, Aline? Então, por aí, podem se apresentar para o pessoal aí, já dar início. Fica à vontade. Não, legal. Obrigado, agradecer aqui o público, né? Todo mundo que está entrando. Tem gente ainda se conectando aí, mas a gente já está com um coro bem bacana aqui e espero que também gostem dessa iniciativa. A gente já fez uma iniciativa similar há uns meses atrás, né? Então acho que agora, em função da jornada de implementação da 4966, algumas coisas já aconteceram, novas resoluções no meio do caminho também foram manifestadas pelo Banco Central, e eu acho que é uma boa oportunidade da gente conversar sobre isso. Meu nome é Rodrigo Balsa, eu sou sócio da prática de Financial Risk da KPMG, né, e também sou líder do grupo de trabalho de resolução 4966, também um dos autores da posição firma de FRS 9. Então a gente está nessa jornada aí emocionante há um tempinho, e eu estou aqui hoje também com os meus parceiros, meus sócios, né, o Vinícius Andreattini, que é o sócio-líder e sócio-diretor da prática de Accounting Advisory, e o sócio-líder de regulatório, Banco Central, nosso amigo Fábio Lacerda, também aqui presente. Então, dito isso aqui, eu acho que a gente pode aproveitar aí para vocês pegarem os QR Codes aí dos contatos também, né? Acho que depois esse material aí é fácil de acessar com esse recurso. E pode passar mais um slide, né? A gente já vai falando um pouquinho sobre as outras coisas, né? Então, assim, para começar, a gente vai fazer agora uma avaliação de jornada de implementação, e para detalhar um pouquinho mais sobre essa emocionante jornada aqui, eu vou convidar aqui o nosso amigo Fábio Lacerda para falar um pouquinho. Então, fica aí à vontade, Fábio. Gente, por que que a gente está conversando isso com vocês e por que que a gente efetivamente está despendendo tantos esforços, né, consultorias e especialmente as entidades reguladas pelo Banco Central, com todo esse projeto de implementação da 4966? Porque, fundamentalmente, a gente está passando por uma mudança estrutural de algo que estava entre nós há muito tempo. Quer dizer, nós estamos falando de uma mudança na regra de provisionamento de risco de crédito que foi gestada no nosso país como lição aprendida da crise bancária dos anos 90, aquela crise bancária pós-real. Quer dizer, não nos esqueçamos que se o IFRS 9 ele é internacionalmente um filhote da crise financeira global, a nossa 2682 é uma filha, e aí eu não vou usar o termo filhote, eu vou dizer que é uma filha, porque ela cresceu com a gente, ela amadureceu com a gente no sistema financeiro, ela é uma filha da crise bancária que nós tivemos nos anos 90, depois da implementação do real. Então vejam só, a gente efetivamente está num processo de ajustar para um padrão internacional todo um conjunto de procedimentos, de critérios, de maneira de enxergar os balanços
com o qual a gente estava acostumado já há mais de 20 anos. Então, realmente é uma alteração muito significativa, com alguns elementos complicadores. E desses elementos complicadores, o primeiríssimo deles que eu chamo a atenção é o seguinte: bom, isso vem sendo discutido, ok, né, desde as consultas públicas lá de 2017 e 2018, mas um aspecto importante para a gente entender a dificuldade que nós vivemos no sistema, e quando eu falo nós, eu vi aqui na lista de participantes que também há alguns colegas do próprio Banco Central ou aposentados do Banco Central que prestam serviços também para instituições financeiras. Eu acho que o próprio Banco Central amadureceu ao longo desses anos exatamente o que de fato a gente estava trazendo para esta regra proprietária chamada Resolução 4966, em termos de assimetria em relação ao IFRS 9. Quando a gente chega em algum cliente da KPMG e alguém diz: eu sou o líder do projeto IFRS 9, eu ponho a mão na cabeça e digo: já começou errado. Já começou errado. Porque isto não é IFRS 9. Isto é uma regra proprietária do Banco Central do Brasil, do Conselho Monetário Nacional, que reduz assimetrias em relação ao IFRS 9. Ela tem um quê de tropicalização, ela tem um quê que é, em alguns aspectos, bastante pronunciado, esse quê de ajuste, de adaptação do IFRS 9 à nossa realidade do sistema financeiro nacional. E aqui eu até já cito um aspecto que é talvez o mais relevante de todos esses, eu diria, dessas jabuticabas ou desses aspectos que são próprios da regulação, que a gente vai discutir ao longo dessa apresentação, que é isso que está aqui já no ano de 2023, a resolução BCB 352, que ela incorpora na estrutura regulatória do que é essa redução de assimetrias em relação ao IFRS 9, ela incorpora o artigo 6º da 2682 revisto e ampliado. Opa, o que você está querendo dizer com isso, Fábio? Simples. 2682, em última análise, se você ler o caput do artigo 6º, ele já fala da responsabilidade dos administradores pela constituição de provisão em nível suficiente para cobrir a perda provável e, perdão, mas muita gente no mercado e muita gente no Banco Central já entendia que o conceito de perda esperada estava no caput do artigo 6º da 2682 desde 1999. Porém, a 2082, o artigo 6º da 2082, ela é mais conhecida pela escadinha de atrasos. A escadinha de atrasos que governa o provisionamento de cada uma das letrinhas. O que é o anexo 1 da 352, da resolução BCB 352? Fundamentalmente, aquela escadinha de atraso aplicada para esse mundo de regra proprietária que reduz assimetrias em relação ao IFRS 9 e que efetivamente incorpora na nossa regulação um conceito que para o Banco Central é absolutamente fundamental, que é o conceito do Prudential Backstop. O que é o Prudential Backstop? Vamos lá. Existe uma carga de subjetividade nesse provisionamento relacionado à perda esperada. Se a gente vai discutir, eu não vou entrar no mérito porque a gente não tem muito tempo, mas se a gente vai discutir quando que eu baixo um ativo, quando que eu faço o write-off, quando que eu baixo a prejuízo esse ativo, a norma fala quando eu não tenho mais expectativa de recuperação, existe um quê de subjetividade, um quê de espaço para, em algum grau, manter um ativo por longo tempo na minha carteira sem uma provisão integral e sem o reconhecimento da incapacidade de recuperar. E aí vem o Prudential Backstop. O Prudential Backstop fundamentalmente diz o seguinte: opa, irmãozinho, tem limite para esse negócio. Se você efetivamente não recebeu até esta data, esqueça. Esse troço não volta, esse dinheiro não volta para sua carteira. Esqueça. Esse negócio está perdido. Provisiona a 100%. E uma vez provisionando a 100%, conceitualmente você efetivamente já tem uma perda reconhecida e conceitualmente você poderia já começar a discutir a própria baixa para prejuízo. E com um adendo. Essa lógica de que isso é
uma materialização de perda nesse processo de construção da base regulatória que reduz assimetrias em relação ao IFRS 9, o Banco Central prestou um grande serviço à nação quando ele assume o protagonismo de dialogar com a Receita Federal e dizer: Receita, vamos fazer o seguinte, vamos resolver nossas pendências, vamos resolver as nossas divergências. Faz assim, cara, ó, eu tenho essa regra, eu tenho essa escadinha aqui do artigo do anexo 1 da 352, que eu vou chamar de perda incorrida. Receita, reconhece isso como despesa dedutível. E aí vem uma coisa maravilhosa, teoricamente, né? Aí a gente não vai entrar nesta live na questãozinha do crédito tributário, de PCLD, que vai virar prejuízo fiscal se não tiver resultado naquele período e que isso pode gerar impacto em Basileia. Não vou entrar nesse mérito, a gente não tem tempo para esse tipo de discussão. A gente tem bons treinamentos da KPMG com sócios especialistas em tributário, eles podem discutir isso com vocês à exaustão. A gente não vai discutir aqui. Vamos focar nesse aspecto. A 352, ela não apenas representa naquele anexo 1 essa dimensão de prudential backstop que põe um limite efetivamente em relação àquilo que as instituições precisam reconhecer como perda, mas ela também é reconhecida como perda incorrida e perante a Receita Federal, uma despesa de provisão que tende a ser, ou que será reconhecida como dedutível, portanto, tendendo a reduzir ao longo do tempo os estoques de crédito tributário sobre PCLD que hoje nós temos no sistema financeiro nacional. Muito bom, só que isso é uma mudança do caramba e envolve N áreas das instituições. E se vocês estão participando dessa live, é porque vocês já estão acompanhando esse processo, já estão vendo a área de riscos, a área de contabilidade, a área de TI, todo mundo é envolvido na definição e na mudança de muita coisa dentro da organização, desde a manualização da contabilidade até a entrega de CADOCs. E aqui eu pego mais um aspecto dessa evolução que traz dor de cabeça e que merece uma preocupação que, obviamente, tem demandado, né? Eu acho que agora a gente já está em fins de agosto, a gente já está aos 40 minutos do segundo tempo e aqui não vai ter juíza americana do futebol feminino das Olimpíadas para dar mais 16 minutos ou 18 ou 20 minutos de acréscimo no segundo tempo. Esse jogo vai acabar aos 45 minutos, vai acabar em 31/12. Então a gente já está aos 40 minutos do segundo tempo, a gente já não tem mais muito tempo para discutir e todos vocês estão sentindo na pele que uma outra mudança relevante que a gente está vivendo é exatamente a mudança na forma de prestação de informações ao Banco Central. Qual é o grande lance, gente? O grande lance é que tudo isso muda não apenas o olhar dos teus stakeholders, dos teus investidores, dos teus usuários de demonstrações financeiras sobre os teus números, muda também a forma como o Banco Central enxerga, monitora, do ponto de vista da supervisão bancária, a qualidade da tua carteira de crédito. E o que isso significa para o Banco Central? Banco Central, o processo de supervisão do Banco Central depende fundamentalmente da entrega de informações. O processo de supervisão do Banco Central, ele é calcado no tratamento de informações que são coletadas dos bancos, tratadas nos sistemas do Banco Central, geram alertas, geram indícios de ação, e aí o Banco Central vai com uma ação mais específica. Nesse contexto, além de toda essa mudança, além de todo esse esforço de adaptação que a 4966 e regras acessórias trazem para as nossas organizações, a gente está vivendo outra mudança estrutural relevante associada a essa dimensão de entrega de informações ao Banco Central, que é especialmente o novo COSIF, que alguns chamam de COSIF 1.5. Por que o novo COSIF é importante? Meus amigos e minhas amigas, este negócio está entre nós desde o fim dos anos 80. A circular que criou o COSIF, a circular 1273, é de 1987. Eu era auditor independente lá no início dos anos 90, quando eu ainda peguei o fim do COCAN, que era um dos últimos, talvez tenha sido o último plano contábil especializado ou específico que foi incorporado no plano único que era o COSIF. Desde o final dos anos 80, esse negócio está entre nós exatamente da mesma forma. Pois é, mudou. COSIF agora
em primeiro lugar, passa a absorver o sexto nível, quer dizer, o sexto nível, que antes era um subtítulo de uso interno, passa a ser um subtítulo de uso do Banco Central, e o Banco Central efetivamente deixa muito claro, a partir do COSIF, do novo COSIF com 6 dígitos, que de fato na contabilidade ele vai buscar informações relevantes para o seu processo de monitoramento, seja em rubricas patrimoniais, rubricas de resultado e especialmente em algum grau nas rubricas de compensação. E o que é mais interessante, COSIF muda. Junto com o COSIF muda a central de risco, o SCR, o documento, o CADOC 3040. CADOC 3040 também trazendo granularidade de prestação e informações associadas a 4966 no nível da operação. Imagina só, você que não é da área de TI, imagina só o complicador que é para a área de TI redimensionar, reequipar toda a sua estrutura para efetivamente ajustar as interconexões, a comunicação entre os sistemas. Do ponto de vista da contabilidade, todo um ajuste relacionado à roteirização contábil, é o que eu costumo dizer, gente, a 4966 mexe em instrumentos financeiros, mas o COSIF 1.5, o novo COSIF, vai te obrigar a rever, a ajustar o roteiro contábil da folha de pagamento ou de despesa de fornecedores, porque muda o COSIF. Né? Então, pensa o impacto disso para a TI nessas interconexões de contabilidade com sistemas legados com o sistema que gera CADOC 3040, sem mencionar que a contabilidade também tem que jogar informações para o DLO num contexto de novo requerimento para risco operacional, que tem um cálculo de indicador de negócios no RWA-OPAD, que fundamentalmente vai ter que dialogar com a contabilidade. Isso vai ser todo um esforço de adaptação também ao longo de 2025. Resumo da ópera. Eu agradeço, sinceramente, a presença de todos vocês nessa live, mas eu estou ficando muito preocupado. Talvez a gente tivesse tendo que gastar o nosso tempo agora trabalhando na implementação disso, porque o desafio é muito grande e nós já estamos, de fato, aos 40 minutos do segundo tempo e tem mais desafios pela frente que a gente vai discutir ao longo dessa live, relacionados à validação, à utilização de metodologia completa e simplificada, que no outro momento a gente fala. Nesse momento eu passo a palavra agora. Já não sei, para o Balcio ou para o André Atini? Pode passar mais um slide aqui, acho que vale a pena, se puder passar mais um slide. Então manda. A gente tinha feito esse histórico aqui de resoluções, porque no primeiro momento que a gente fez a live lá atrás, a gente tinha essas resoluções, né? A 4966, veio depois 5100, depois 352, e aí se você passar mais rapidamente não, eu não vou nem passar, porque eu quero discutir uma coisa. Prefere? Colocar aquelas figurinhas por cima. Uma coisa importante que nem todo mundo consegue compreender muito bem, porque isso aqui é aspecto de mandato legal para regulação. O que é a resolução BCB 352? Gente, muito simples para vocês entenderem o contexto da 352. O Banco Central regula bancos, instituições financeiras, com base na 4595, como um regulador das deliberações do Conselho Monetário Nacional. Então, a resolução 4966 é uma resolução do Conselho Monetário Nacional. Por quê? Porque pela lei bancária 4595, só o Conselho Monetário Nacional pode criar comandos para as entidades financeiras, para as instituições financeiras. Então, perceba, o Conselho Monetário Nacional cria o comando, ele regula, e a resolução BCB esclarece ou regulamenta essas diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. De novo, por conta da lei bancária. Mas espera lá. Lei bancária de 64. IPs, administradoras de consórcio e as alterações recentes na lei que trata de distribuidoras e corretoras, elas são claras em dizer que é o Banco Central quem regula essas entidades. Então, veja só, a resolução BCB 352 é uma resolução híbrida ou mista. Uma parte dela é quase uma cópia da resolução CMN, o Conselho Monetário Nacional 4966, porque é o Banco Central que diz o Conselho Monetário Nacional não pode regular IPs. Então, o Banco Central diz, já que o Conselho Monetário Nacional não pode regular IPs, as instituições de pagamento, porque não tem mandato legal,
que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo aquilo que o Conselho Monetário disse que vale para bancos e vou aplicar para as instituições de pagamento, para as administradoras de consórcio, para as corretoras, para as distribuidoras. A primeira parte da resolução BCB 352, ela é quase uma cópia da 4966, apenas e tão somente por conta dessa questão relacionada ao mandato legal. Uma segunda parte da 352, ela já é do Banco Central regulamentando as diretrizes do Conselho Monetário Nacional e da própria 352. Então, uma parte dela se aplica às IPs, IPs, administradores de consórcios, corretoras e distribuidoras, e a outra parte se aplica a Deus e o mundo. O que a 352 faz, de fato, e por que ela é a mais importante, se duvidar? Porque ela traz uma série de detalhamentos, inclusive o tal do anexo 1 que eu estava comentando antes, em relação à 4966. Mas vamos adiante, que tem mais coisa relacionada aí. O que pode dar mais um clique, por favor? Eu não peguei o controle dessa apresentação. A 5146, e pode dar mais um clique, por favor, para a gente já encerrar essa minha fala longa. Não, volta. Desculpa. Isso, parou. O que acontece, gente? E isso tem sido algo que, em algum grau, trouxe algum tipo de eu diria, complicador adicional em relação ao processo de implementação da 4966/352. E eu nem falei do intermediário, do que foi ajustando a 4966, porque já está no contexto. O grande ponto é que, à medida que... Vamos lá, a gente começou a discutir esse negócio lá em 17 e 18, saiu em 21, teve o plano de implementação, mas foi agora, né, do final do ano passado para cá, que a gente começou a colocar a mão na massa para implementar. E quando você começa a colocar a mão na massa para implementar, os problemas reais começam a surgir. E esses problemas reais que começam a surgir, eles são levados para o Banco Central, ou o Banco Central, em todo aquele processo de compreensão do projeto, que foram fundamentalmente os questionários que a supervisão bancária encaminhou às instituições financeiras, especialmente do S1 ao S3. Nesse processo, espaços de ajuste foram sendo identificados. E isso, efetivamente, é o que a gente precisa discutir. A gente tinha a figura anterior da 5146, que tem alguns ajustes, mas eu diria que o mais relevante de todos é para o cooperativismo de crédito. E essa 487, que regula um aspecto muitíssimo importante, que é a possibilidade de migração da metodologia simplificada para a metodologia completa. Parênteses. A metodologia completa, aquele cálculozão bonitão que a gente vê lá do IFRS 9, adaptado na nossa regra de cálculo da perda esperada, modelar a probabilidade de default, a LGD, etc. Isso daí é mandatório para S1, S2, S3. E é proibido para S4, S5 e as demais instituições. Percebam, é proibido. Uma instituição do S4 só pode usar a metodologia completa se e somente se ela entrar com um processo, um pedido de migração, em última análise, assim que a gente vai tratar, em que ela consegue comprovar que usa, que tem estrutura para validar modelos e que tem auditoria interna para olhar isso tudo. Essa instrução normativa 487, em última análise, ela consolida essa lógica. E por que ela é importante? Você vai dizer, mas eu sou do S3, então estou pouco me lixando para 487. Engano seu. Qual é o grande ponto que a gente tem discutido com os nossos clientes, especialmente os de S3? Cara, se você é do S3, o uso da metodologia completa não é direito divino. Não é direito adquirido, entendeu? Isso não é direito adquirido. Você, por ser do S3, foi admitido no clube. Mas se você está no clube com a camisa errada, e aqui eu lembro de um antigo dirigente do Flamengo que dizia que no clube de regatas Flamengo você não podia entrar com a camisa do Barcelona. Se você entrasse com a camisa do Barcelona ou do Real Madrid, chegava o segurança e dizia, ou você tira essa camisa ou sai do clube. E essa imagem ficou muito forte na minha cabeça para fazer essa analogia com o clube da metodologia completa. No clube da metodologia completa, só fica quem consegue comprovar tudo isso que está sendo tratado aqui na 487. Em outras palavras,
se você não tem uma efetiva integração desse modelo no seu dia a dia de gestão de risco de crédito, se você não tem uma estrutura capaz de validar a adequação desses modelos em questões metodológicas de bases de dados, etc., se você não tem uma auditoria interna que, de fato, te dá conforto em relação a tudo isso que a primeira e a segunda linha de defesa estão fazendo, lamento. Você está com a camisa do Barcelona no Clube de Regatas Flamengo. Você vai ser convidado a se retirar. A supervisão vai te impor a migração para o modelo simplificado. Daí a importância dessa bendita 487. Balsi, eu acho que agora eu já falei demais. Eu acho que agora eu tenho que calar minha boca e passar a palavra para o amigo Andreattini, senão acaba lá. Foi excelente, eu ia brincar até para chamar o VAR ali na hora que você estava falando sobre futebol, as analogias. Eu acho que poderia ter trocado alguma coisa de referência do Flamengo para botar o nosso Vascão da Gama, mas está valendo. É porque o Vasco ele é mais afável, é mais agradável, entende? O Vasco não faria algo como isso, tão grosseiro que o Flamengo faz. É brincadeira, mas tudo bem. Mas tá bom, deu para perceber que ele é vascaíno e eu não sou nenhum dos dois, mas tudo bem. Andreattini, por favor. Vamos mudar um pouco de time, então vamos falar com o Vini aqui. O Vini está do Curitiba. É do Palmeiras, é do Palmeiras. Ou do Palmeirense? Sou palmeirense, então por isso que eu não tô falando nada hoje, não. Mas até comentando aqui, a gente tem que mudar um pouco o processo, porque eu sempre falo depois do Lacerda. E é sempre muito difícil manter o ritmo e o nível da conversa aqui. Então a próxima vez a gente vai alterar, nem que a gente comece pelo final. Mas assim, Andreattini, já que você é palmeirense, bota fogo nessa apresentação, Vamos por favor. Lá. Ótimo. Então, brincadeiras à parte, pessoal, prazer estar com vocês aqui. Acho que como o Lacerda já colocou um bom contexto do que a gente fez, né, até agora, e a gente já fez algumas lives, algumas conversas até final do ano passado, início desse ano, a gente achou muito importante trazer um pouco do que foi emitido, o que teve de novidade nesse ano de 2024, porque como também o Lacerda bem colocou, durante esse processo que as instituições colocaram a mão na massa, muita coisa foi aparecendo e, obviamente, sendo discutido e, na minha visão, pelo menos, muitas coisas foram resolvidas com essas novas resoluções. Então, algumas facilitações, algumas simplificações foram colocadas de forma que trouxe um benefício para as instituições, e acho que é legal a gente passar aqui um pouco, não de maneira extensiva, mas pelo menos fazer alguns highlights do que a gente está colocando em 2024 de novidade. Acho que a gente já colocou um pouco aqui, né, da 5146, que é o que a gente vai focar bastante aqui. A gente vai fazer algumas comparações com algumas BCBs que também trazem as mesmas orientações, os mesmos normativos técnicos, tá? Primeiro que a gente começa aqui e a gente faz um paralelo muito grande com esse assunto quando a gente teve uma situação também bem problemática e triste, que foi o Covid, né? Muitas instituições tiveram dificuldades em algumas estimações de perda esperada dentro do FRS por questões do Covid. E muitos de vocês devem ter discutido internamente com seus auditores ou até mesmo com o time de especialistas de contabilidade de riscos, como que se absorvia todo esse impacto do Covid, sabendo que ele era temporário, porque a perda esperada ela é para fazer um efeito permanente, ela não quer ficar capturando muitas volatilidades, pontos específicos que a gente sabe que eventualmente em um curto espaço de tempo, no curto prazo, vai ser resolvido. Então se discutiu muito como capturar realmente os impactos permanentes e estimar isso e considerar isso dentro dos modelos de perda esperada do FRS 9, e um paralelo muito próximo pode ser feito aqui com o que aconteceu nos eventos climáticos do Rio Grande do Sul, que também, de uma forma, afetaram significativamente algumas empresas, algumas companhias, mas qual que é a extensão disso frente a um impacto de risco temporário e o que é permanente? Dentro disso, a CMN 5146 trouxe essa avaliação de não necessariamente porque uma instituição, né, um cliente teve uma renegociação por conta ali nesse período, ele coloca o período de 1º de maio a 31 de dezembro, não necessariamente porque teve uma renegociação, ela vai entrar naqueles critérios do artigo 3 da 4966, que fala que isso poderia ser um indicativo que a respectiva obrigação não seria integralmente atendida. Então ele fala assim, tome muito cuidado, você não faça direto essa avaliação, porque pode ser que seja um efeito temporário.
disso, né? Essa renegociação ela foi feita uma forma temporária, por uma questão de pagamento operacional, financeiro. Sabemos que muitas instituições ficaram paradas num período. Como que você vai fazer um contas a receber o dinheiro para repassar para o banco? Então, alguns atrasos eles podem até acontecer. Então, a 5146 trouxe essa avaliação adicional, como se fosse um relief falando para aqueles ativos, né, aquelas operações que forem renegociadas ou reestruturadas, né, 1º de maio, 31 de dezembro de 24, então ele estende a um período maior do que a gente já está, porque esses impactos ele ainda podem estar acontecendo, não necessariamente ele é um indicativo de que existe um problema de crédito e automaticamente você vai considerar isso um ativo problemático. Dito isso, você tem que fazer algumas avaliações. Primeiro, se essa operação ela já tivesse sido caracterizada como um ativo problemático antes desse período, ele falou, opa, então você não foi impactado, ou isso não está acontecendo porque teve esses impactos climáticos, você já tinha um problema de risco de crédito inicial, então essa operação você não pode considerar. Então ela não pode entrar nessa avaliação específica. E daí vem uma outra dificuldade que traz no item 2, que daí foi chamado o novo, né, o artigo 72/A, né, ele colocou um anexo, um adicional ali abaixo do artigo 72 na 4966, que fala também com aquelas operações que têm evidências de incapacidade que não vai conseguir honrar no futuro, né? Então fala assim, opa, então você também tem que avaliar se isso daqui é um risco permanente ou ele é temporário. Então ele fala assim, nesse item 2, ele fala, se isso daí for avaliado de um item permanente, isso então você também não pode considerar nessa eventual exceção de caracterizar esse ativo reestruturado como um ativo problemático. Daí aqui já se começam algumas dificuldades, porque como que você vai conseguir ter certeza se aquela situação atual do seu cliente, né, a sua operação de crédito, ela tem uma avaliação permanente, uma característica permanente de perda ou ela é temporária? E começa a entrar algumas questões subjetivas que também apareceram no Covid naquela época. Então, como que eu sei que vamos colocar aquela empresa ou até aquele país, ele foi impactado pelo Covid de uma maneira temporária, que eu tenho que capturar isso dentro do meu modelo, permanente dentro do meu modelo, ou temporária, que eu tenho que fazer algum tipo de exclusão, algum tipo de ajuste no meu modelo, porque ele não foi feito para capturar situações tão adversas. Então aqui, um ponto muito importante que a gente comenta é a questão de documentação do julgamento, que é importante ter consistência. Como que você chegou à conclusão de que uma operação ela teve uma característica de risco permanente de crédito e a outra não teve, né? E aqui as dificuldades elas podem ser tanto uma carteira de atacado, que também você vai conhecer melhor o teu cliente, você vai ter talvez informações de balanço, você vai ter estudos, como também carteira de varejo. Como você vai conseguir separar o que dentro daquele varejo vai ser um impacto permanente, né? Ou um impacto temporário, que aí sim pode entrar numa exceção dessa classificação como um ativo problemático. E um outro ponto da norma que também gera um pouco de discussão, dado o histórico do Covid, né, esse paralelo que nós estamos fazendo, é que isso é aplicável para aqueles clientes que tiveram consequências econômicas derivadas dos eventos climáticos. Ou seja, que a gente está falando aqui, o que é o derivado? São só aquelas empresas da região onde teve os eventos climáticos. Então, se eu for um pouco mais para o oeste, Rio Grande do Sul, talvez eu esteja fora desses eventos climáticos, ou não, eles também foram afetados, ou melhor, e aquelas empresas que têm clientes, têm fornecedores nessas regiões, mas não estão fisicamente nessas regiões, elas podem estar em outras regiões do país, pode ser até norte, nordeste, mas elas foram impactadas por esses eventos. Como que eu vou conseguir capturar isso? Também é uma dificuldade operacional, que é muito importante você ter o racional documentado. Como que você conseguiu identificar aquela população que foi afetada diretamente ou derivada desses eventos climáticos, daqueles que não, aquilo ali não foi, ele pode ter tido um risco de crédito nesse período, mas ela não foi afetada ou derivada desses eventos climáticos. Paulo, você quer complementar alguma coisa? Vi que você abriu só o microfone. Primeiro que eu ia comentar é que a questão do relief é interessante porque a gente já viu isso acontecer em outros carnavais, né? A gente teve também uma flexibilização, uma análise quanto a esse processo de amenização de impactos, né? Uma exceção na época do Covid, né? Eu acho que o IASB se manifestou para a luz de IFRS 9, a gente teve alguma coisa parecida aqui também.
Então, isso volta e meia acaba acontecendo. Acho que é uma forma de considerar também o worst case cenário, algumas coisas que não fujam tanto do controle também, dentro do razoável. Então, foi uma forma aí de amenizar impacto, que senão também a gente ia ter um banho de estágio 3 aqui, né? Na hora que a gente fosse olhar isso na prática. Acho que esse aqui é o ponto. E só um comentário, eu acho que de repente isso daqui ilustra com muita clareza um aspecto que muitas vezes gera dúvida na própria 4966, já gerava na 4557, que é a diferença entre renegociação e reestruturação. Então, fundamentalmente, o que o Banco Central está dizendo aqui? Gente, esses devedores que tiveram sua capacidade de pagamento comprometida pela catástrofe climática no Rio Grande do Sul, mas que efetivamente são negócios viáveis, devedores que têm perspectiva de recuperação e de retorno à sua capacidade de pagamento, é como se você considerasse isso uma mera renegociação, a despeito de eventualmente ele ter atrasado há mais de 90 dias. A grande lógica é examinar o devedor e ver a sua viabilidade futura, ver se aquilo tem mais característica de renegociação. E lembrando, o que é a renegociação na essência? É aquela repactuação do crédito em que efetivamente você tem um devedor que não tem a sua capacidade de repagamento comprometida e aquilo é gestão ativa do risco de crédito. É super positivo. O que é a reestruturação? Esse cliente, neste caso do Rio Grande do Sul, teve um impacto pela catástrofe climática de tal magnitude que a sua capacidade, a sua viabilidade futura está definitivamente comprometida. E aí vem o conceito da reestruturação. Nesse contexto, efetivamente, irmão, já não se fala mais em recuperar o credor, se fala em recuperar o crédito. E a reestruturação tem essa lógica de mitigar a perda, né? De repactuar para ver se eu consigo receber alguma coisa de pagamento ou reforçar garantias para mitigar a minha perda lá na frente. Veja, uma é gestão do devedor, e eu falei credor, falei errado, gestão do devedor, e outro é gestão do crédito problemático. Nesse contexto, é fundamentalmente essa a grande lógica que a gente precisa trabalhar. Os dois devedores estão com problemas porque ambos foram impactados pela catástrofe climática. Um deles é viável, o outro já não tem mais viabilidade. Aquele que já não tem mais viabilidade, aos costumes. O que é viável, você não trata isso efetivamente como uma reestruturação. E aí entra no pacote da norma. E aí eu estou indo até um pouco além da norma, estou entrando em gestão de risco de crédito e adequado reflexo disso tudo no balanço dos bancos. Desculpa, Andreattini, vai lá. Não, eu só ia colocar que um ponto importante do Balsa ali é evitar fazer essa questão de trazer todo mundo para um cenário pior, né, ou colocar todo mundo no bucket 3, sabendo que daqui a alguns meses eles vão se recuperar, então a PDD, né, ou a despesa, o resultado, começa a flutuar de forma que não vai condizer com o risco de crédito da carteira. Esse é o objetivo principal aqui, né? No final das contas, com esse processo de harmonização, esse processo de reformulação de mindset normativo para perda de crédito esperado. Ia dar um ninho de rato aqui, né? Não, perfeito. Mas vamos seguir então, por favor, para o próximo item, que acho que é um pouco mais simples, mas ele resolveu a vida de muitos aqui, que foi essa alteração do diferimento da diferença do valor justo do ativo financeiro e da contraprestação recebida ou paga, né? Que muito teve discussão no mercado, falando, eu já tenho o IFRS coloca essa obrigação de diferimento apenas para aqueles instrumentos considerados nível 3 na hierarquia de valor justo. E agora veio aqui uma resolução, a 4966, falando que eu preciso diferir o nível 2 também, né? Então, além daqueles instrumentos nível 3, eu também vou ter que capturar os do nível 2 e achar uma forma de diferir essa diferença de valor justo de contraprestações que eu não tenho no nível 3. E também, qual que é uma outra problemática? A volumetria de instrumentos nível 2 tende a ser muito maior do que o nível 3. Então, além de eu ter que adaptar minha estrutura de FRS para diferimento do nível 3 para o nível 2, eu vou ter que também aumentar minha capacidade de identificação e de cálculo de processamento para também fazer isso para o nível 2 para fins locais
ou para fins regulatórios, Banco Central, e fins IFRS apenas o nível 3, seja eles também para fins locais, ou para algum tipo de reporte para o exterior. Então, aqui veio junto, né, na 5146, eu vou colocar esse ajuste, né, essa consideração que foi feita pelo mercado, falando, então tudo bem, diferenças para instrumentos nível 1 e nível 2, então ele adicionou o nível 2 do valor justo para contraprestações, você pode fazer o reconhecimento no momento inicial e não precisa fazer o diferimento acaba ficando apenas para aqueles instrumentos nível 3. Entretanto, muito também começa a ser discutido para o nível 3, porque também no nível 3, o IFRS, ele traz um pouco mais de possibilidades de se trabalhar questões de materialidade ou algum tipo de julgamento e política contábil para fazer esse diferimento. Mas quando a gente fala uma questão mais regulatória, algumas vezes a materialidade é um pouco diferente da instituição, as questões regulatórias, até impactos tributários e também questões de capital acabam sendo afetados em determinadas decisões. Então, até o próprio diferimento do nível 3 também começou a ser pauta. Já foi discutido questão de utilização de túneis, metodologias específicas para ativos específicos, e aqui realmente também continua sendo um ponto de discussão até hoje de como fazer o diferimento de determinadas diferenças no nível 3 também. Então, o assunto ele foi, de alguma forma, reduzido o debate com essa incorporação do nível 2 também para o reconhecimento da diferença no resultado, mas ainda existem discussões para o nível 3 que poderiam ter sido vencidas para fins de FRS, mas retomaram as discussões atualmente para fins de Bacen. Perfeito. Aqui eu acho que é um ponto também que surgiu de questões operacionais, né, das casas durante o processo de implementação da 4966 e da 352, que foi a 352, a 4966, fala que todas as operações reestruturadas, eu vou precisar fazer o ajuste do valor presente daquela operação utilizando a taxa de juros efetiva original, lá de trás do momento inicial da emissão da operação. Só que algumas vezes isso está há 5 anos, 6 anos, alguns anos atrás, e o custo e o tempo para se obter essa informação começaram a virar um problema, uma dificuldade adicional no processo de implementação. Então, aqui, através também da 5146, ele adicionou o artigo 71A na 4966, e essa estrelinha aqui é só fazendo a referência da 5146 para a 397, que também vai falar das mesmas questões para as outras instituições. Ela deu essa possibilidade, esse alívio, esse relief, de falar, tudo bem, então até 31 de dezembro de 2026, então aqui a gente ganhou 2 anos praticamente, você pode fazer, fica facultado, e sempre quando é facultado é que você pode escolher, você não é nem obrigado nem para um lado ou para o outro. Importante aqui vocês definirem isso em políticas contábeis para ficar claro para qualquer terceiro e até para fins internos de governança o que foi definido pela instituição. Você pode usar a taxa de juros efetiva repactuada. Isso deu um tempo adicional, né, para as instituições tanto tentar obter informações históricas para poder fazer, a partir daqui 2 anos, essa estimativa com a taxa de juros efetiva original, né, e não a repactuada, como também nesses próximos 2 anos que vão ser geradas novas operações, já conseguir capturar essas informações e já fazer a salvaguarda para que, caso lá na frente ela tenha essa reestruturação, a informação em taxa de juros efetiva original já seja disponibilizada de maneira rápida para fazer essa remensuração de maneira adequada. Vamos para o último, por favor. Não menos importante, mas o Fábio já antecipou um pouco. É a questão da metodologia completa para S4. Então, aqui eu nem vou estender muito a discussão, mas sim, muito durante esse processo já era discutido essa questão de, poxa, eu já sou S4, daqui a pouco eu vou ser S3, eu já sei que eu vou ser S3 até talvez ano que vem. Eu já quero fazer a implementação da metodologia completa. E existia essa barreira de falar assim, não, você não pode, você vai ter que fazer a metodologia simplificada e lá na frente, quando você virar, você vai fazer a completa. E daí começou a ter uma discussão, né, operacional no mercado e saiu essa possibilidade, atendendo determinados critérios estabelecidos aí na 5146 e aqui a instrução normativa BCB 487, que foi o que o Lacerda falou aqui. Você pode
mas você tem que fazer um pedido, e esse pedido ele não é simplesmente falar eu quero, você tem que atender a determinados requerimentos de governança e de processamento, para evitar exatamente uma questão de eu tentar fazer, mas eu não conseguir, e se gerar um problema maior. Então aqui a 5146 ela é tratada com essa possibilidade, mas uma semana depois já foi emitida a 487, a instrução normativa, falando que você precisa fazer um pedido formal para ser avaliado pelo Banco Central, para ver se você é elegível, como o Lacerda colocou, a vestir a camisa do Flamengo, por mais que eu não goste muito do Flamengo, mas vestir a camisa do Flamengo para você poder entrar no clube das S3. Perfeito? Agora acho que eu passo para você, Balsa, um pouco mais para a gente falar, né, dos desafios que nós temos visto nas casas nesse processo de implementação. A gente falou muito questões genéricas que saíram na 5146 e demais normativos, mas mesmo na 4966, que foi emitida em 21, agora ainda surgem novos assuntos que as respostas não estão claras e estão sendo discutidas, né? Eu acho que mais do que isso, né, as instruções que vieram posteriormente, algumas bem recentes, né, você mencionou ainda há pouco a 487, elas trazem uma curva de aprendizado, né, elas trazem não só pleitos da indústria, como acho que o Lacerda comentou anteriormente, as associações vão lá, né, se reúnem, discutem, levam sugestões para o Banco Central. O Banco Central hoje ele é muito ativo e também escuta bastante, então isso é um efeito positivo. E daí vem esse bando de facultado que teve lá na 5.146, algumas questões de flexibilização do processo de candidatura da 487. Inclusive, eu costumo falar que a 487 tem depois um checklist de metodologia completa, que no final da dia é um checklist que vale para a indústria toda, né? Então, não é só porque só esse 4 que vai olhar a 487, não. Eu acho que a indústria toda deveria olhar a 487, dar uma espiada nesse checklist, porque ali tem uma boa dica do que o Banco Central minimamente espera sobre uma metodologia completa. Então, acho que fica aí um exercício muito bacana, assim como também os mencionados questionários. Teve o questionário de abril, o questionário de junho, né, do Banco Central, que eu acho que também são exercícios interessantes. Eu brinco até que em um momento você lá atrás tinha que estudar a matéria toda e a prova era 1º de janeiro de 2025. Agora você já está cheio de simulado aí na mão, né? 2 questionários, checklist, um monte de coisa que de repente ajuda a orientar, a trazer maior pragmatismo e você entender de forma um pouco mais, uma facilitada de gestão, né? Se puder passar mais um slide, para a gente ir para a próxima mensagem aqui, eu acho que a mensagem de avaliação holística ela é importante, né? Ela continua valendo. A gente percebeu bastante desafio, especialmente quando a gente tem que conectar a esteira toda de implementação com o debate junto aos vendors, né? Às vezes você tem desenvolvimentos internos da casa, mas às vezes tem, sei lá, 1, 2, 3, 7 vendors lá, e alguns tentaram ali trazer soluções relacionadas à esteira de jornada de implementação da 4966, outros nem tanto. Então, gerenciar isso, coordenar isso e tentar maximizar os recursos já contratados é uma coisa que afeta o bolso, né? Eu tenho que otimizar o que eu já tenho contratado dentro de casa e, eventualmente, maximizar essa utilização, né? Esse ganho de eficiência. Então, são vários aí vendas desde os vendas que tratam de informações que vão para o plano de contas, né, para o COSIF, outros que vão lá focar mais na parte de cálculo propriamente dito, mas você tem uma esteira grande, né? Outro ponto de atenção no final do dia também é conectar essa questão de perda em corrida, perda esperada. Uma parte captura lá na Lei 14.467 que conversa com a 352, ela conversa com um gás de piso de provisão. E é interessante porque a gente sempre estava muito acostumado, né, a regulação, na verdade, requerimentos tributários de uma forma geral, anda no multiverso paralelo aí, né, do contábil, né, e assim, e acaba que é bem assim no mundo todo, só que essa Lei 14.467, ela traz um ingrediente interessante de conexão, né, de conexão com a esteira de processo de harmonização. Entre outras coisas que eu acho que tem a ver com organização de dados, volumetria de informação, às vezes é muita coisa para olhar, especialmente quando a gente está falando de metodologia completa propriamente dita, e aí afeta bastante esse tema perda de crédito esperado, que acabou sendo também um grande ponto de atenção, né? Então, se puder passar mais um slide, a gente tem aqui, teve aquela pesquisa da KPMG que a gente publicou no mercado, né? Foram 79 participantes, e a gente
fez uma pesquisa bem interessante para ter um insight de como é que era a reação quanto ao plano de implementação. Se puder passar mais um, porque aí eu já vou nos resultados. Esses resultados, eles falam muito. A gente consegue agora fazer um backtest do resultado do que foi feito lá naquela campanha de pesquisa com 79 participantes. Na época, aqueles 29% que não souberam responder o questionário ou não tinham iniciado o plano de implementação, hoje a gente percebe uma corrida. Parte grande desse grupo estava ali entre S3 e S4, né? Acho que muitas instituições do S4 começaram a correr atrás. Aí lembra, né? A gente S1, S2, a gente tem, sei lá, 12 instituições ao todo. Quando você vai para S3, tem mais 55 instituições, mas o S4 a gente tem para lá de 360 instituições que, no final do dia, começaram a refletir sobre questões como candidatura, alguns S4 que estavam também pensando aí, né, estudando já eventual upgrade ali para S3, né, movimento para S3. Isso tudo começou a ser colocado na mesa. Então, não era mais uma preocupação restrita a S1, S2 e alguns bancos S3. Não, era um negócio mais amplo, né, de preocupação da indústria. E a gente percebeu essa corrida pós-janeiro, né? A gente teve um grupo ali, vamos chamar de retardatários, né, que começaram um pouquinho depois. Alguns começaram já beirando o segundo semestre de 2024, né, a falar de implementação propriamente dita. Isso tem seu risco, porque é muito detalhe, é muita informação. Então, aqui é um cuidado especial e é uma coisa que a gente percebeu. E a gente percebeu também a pole position, né, quem estava já um pouco mais na frente. Alguns clientes a gente já começou a fazer implementação lá de trás, lá do ano passado, né, que a gente já começou a atender cliente com implementação, e a gente percebeu alguns já entrando em assuntos como validação de modelos. Eu já estou fazendo trabalhos hoje, Vini, da parte de validação de modelos de perda de crédito esperado, entendeu? Eu achei que eu não fosse conseguir, fosse fazer lá no ano que vem, mas graças a Deus deu certo, a gente já está discutindo validação de modelos com bastante gente, e fazendo bastante coisa e achando bastante coisa interessante também. Porque, assim, como a Lacerda comentou, uma coisa é a norma, outra coisa é a vida real. Você vai experimentando a coisa na vida real e os problemas, as dúvidas, as questões vão surgindo, né? E essa incomunicação da indústria com o Banco Central tem sido bem interessante. E outro ponto que eu destaco aqui, mais uma vez, é tecnologia. Esse 57% foi muito acertado, né? Quando a gente olhou lá a pesquisa, a gente drivou um plano de ação para os nossos clientes, olhando aí essa questão mais do ponto de vista tecnológico e depois conectando com o motor de cálculo, e o terceiro lugar ficou COSIP, né, plano de contas. Eu acho que foi muito acertado, porque foi esse o desenho de preocupação no final do dia, né? E a gente tem alguns elementos que conectam isso, né? Por exemplo, taxa de juros efetiva. Você vai ter impacto da taxa de juros efetiva em questões tecnológicas para a organização de dados, porque se você renegociar, você tem que monitorar tudo que acontece com o histórico, né? Taxa original, custos e receitas atribuídos. Você vai ter um plano de contas lá que você vai abrir aquele negócio, vai botar o que é taxa original, o que são outros elementos de forma segregada. Você vai calcular isso no seu LGD, né? Para fazer consideração quanto ao valor do dinheiro no tempo. Nossa, é um negócio que é holístico, né? Então a gente começou... Tributário, ele também pega no tributário, então é um negócio que é um coringa, né? Está em tudo, né? E é um assunto que a gente, naquele momento, a gente falou, putz, qual vai ser o nível de trabalho que a gente vai ter aqui, né? E a gente percebeu que foi um nível de trabalho importante, né? E ter identificado isso logo numa primeira largada foi assertivo, né? E a gente percebe outras questões aqui, eu acho que instituições que não investiram tanto em infraestrutura, contratação, ou até mesmo uma consultoria como a KPMG ou como outros colegas de outras consultorias, a gente percebeu maior dificuldade, porque às vezes tinham estruturas enxutas, e aí, primeira reação quando vem uma regulação dessa taca lá para a contabilidade, o cara se vira, mas pô, a gente percebeu no final do dia que tem um montão de head de tecnologia como protagonista do processo da jornada de implementação. O CRO, né, a liderança de riscos financeiros no final do dia, protagonista também. Então não era só o contador, né? A gente tem uma coisa aqui muito holística e que tem que tomar um certo cuidado. E, obviamente, essas outras indicadores que eu tenho aqui quanto ao grupo tentando aplicar a IFRS 9, porque tem realmente instituições que já aplicavam a IFRS 9 de uma forma um pouco mais madura, conseguiram aproveitar
a parte quantitativa propriamente dita e focou um pouquinho mais a análise nas assimetrias regulatórias, como bem disse o Lacerda. É uma norma, uma regra proprietária do Banco Central, tem características de Banco Central da nossa jurisdição, né? Tem a cara do Brasil, coisas que o Banco Central não abre mão, como o próprio plano de contas, que não existe no FRS 9, diga-se de passagem, e aqui a gente tem um bem padronizado. Então, esse chamou também a atenção, porque eu acho que foi legal a gente observar os casos que você tinha o FRS 9 que dava para aproveitar, o outro que era FRS 9 peronomútil, né? Que aí a gente aproveitou esse momento para também dar insights sobre melhorias do FRS 9, e a gente tratou como se fossem duas coisas diferentes. Olha, você tem a FRS 9, legal, você tem 2082, legal, e você tem 4966. Então, são três coisas diferentes, na verdade, né? Então, eu acho que o resumo da pesquisa, fazendo um backtest, está bem nessa ideia. Se puder passar mais um aqui, a gente já vai fazendo a conclusão, e esse é o último slide, ele é um slide de coletânea de Hot Topics, né? O novo que entrou aqui, a gente já tinha abordado parte substancial desses assuntos anteriormente, mas um que está quentíssimo é a parte de CVA, de VA, né? Na verdade, quando você fala sobre regras de monitoramento do spread de risco de crédito, do efeito no patrimônio líquido, isso é uma coisa, acaba sendo uma novidade quando comparado com a regra local corrente. E a questão é como preparar a análise, né? Então, como eu consigo capturar dados de mercado, dados internos, ao ponto de fazer os modelos. Sem falar as outras questões muito peculiares que já foram mencionadas aqui, como diferença de renegociação para reestruturação, a própria taxa de juros efetiva, né? Questões particulares, como opção de valor justo, que não é permitida na 4966, né? A gente tem isso na FS 9. Então, assim, assimetrias regulatórias, no final do dia, é um prato cheio para a gente ter discussões, e às vezes a gente, num ato reflexo, se a gente botar a quinta marcha, a gente tropeça. Então, né, assim, tem um FRS 9 prum, eu já vou botar tudo lá que vai funcionar. Não, a assimetria regulatória aqui é grande. Mas falei, Vini. Não, acho que também o tão quente quanto a questão do DVA é a perda esperada, né, ou a perda associada ao risco de crédito para instrumentos a valor justo no resultado, né? Que é outro que estava escondidinho ali, né? Que todo mundo ficou preocupado em passar aqui na questão de vamos ver PDD, vamos ver modelo de negócio, TSSPPJ, que era aqueles itens maiores que eram mais claros, né? E quando você começa a matar esses pontos maiores e começa a entrar nas entrelinhas de outros, surgem essas novas dúvidas. Por isso que a gente fala, a gente fez essa conversa 1 ano atrás, muita coisa aconteceu, né? Tanto pro lado bom como essas novas dúvidas que vão surgindo, como o Lacerda colocou aos 40 minutos do segundo tempo, mas eu, como palmeirense, Lacerda, eu acredito até o final. Ontem não deu, mas quase deu. Bola na trave lá foi sofrido o gol anulado, mas ainda dá tempo de correr atrás quem ainda precisa. A analogia está super válida aqui, Vini. A gente, infelizmente, não vai poder se estender tanto, então eu acho que vale a pena a gente falar que, para quem quiser saber mais, aprofundar, a gente tem aqui o nosso curso também de 4966, que está na turma 2. Então, não sei, Aline, se você quer fazer algum comentário quanto a essa turma 2 que a gente está abrindo aí para a resolução 4966, né? Isso, pessoal. Primeiro, agradecer aos instrutores, né, por esse tempo e por vocês também terem entrado aqui para participar. Então, tudo isso que eles falaram, né, foi uma pequena parcela aí, um overview do tema. A gente tem um curso aí de 40 horas, então um curso bem longo, né, o pessoal entra bastante em detalhe aí, então vocês vão sair com todo o conhecimento necessário. E a nossa próxima turma já começa na semana que vem, na terça-feira. Então, eu vou deixar aqui na tela. Tem um colega nosso que falou que vai assistir a turma 2. Ele estava na turma 1 que vai assistir a turma 2. Vai se inscrever 2 vezes. De novo, ó. Tá sério, vendo? vai fazer isso? Ele não, vou assistir de novo, porque já veio tanta resolução nova. O curso eu sei que vocês estão atualizando o material, então eu vou assistir de novo. A gente sempre está atualizando, então quem fez pode ser que queira fazer de novo, mas é um curso muito completo. E para quem possui, né, o CRC, esse curso ele pontua aí 40 pontos. Então, se você fizer esse curso e precisar, já pontua aí o mínimo que o CFC pede anualmente. Então, eu vou deixar na tela aqui o nosso e-mail QR Code para vocês, né, quem tiver interesse, entrar em contato. O João, que é o consultor aqui da KBS, ele vai deixar o contato dele aqui no chat também. E qualquer dúvida, podem procurar os instrutores. Vou deixar aqui o contato deles na tela. Importante, vocês vão receber esse material e o link da gravação também. Então, aguardem o nosso contato. E, como eu falei no começo, qualquer dúvida, se quiser entrar em contato com a gente ou com os instrutores, a gente está à disposição. Obrigada, pessoal.